Paz de Cristo, sou o pastor André Mourão, do sócio ambiental aqui da Igreja Sede. Nós vamos para mais um podcast nesse segundo bloco agora. Estamos falando sobre saúde do homem e, evidentemente, falando sobre esporte. Então eu vou estar falando aqui com o Mário Perninha, que é faixa preta, que é o primeiro grau, em kickbox, né? Ele é campeão brasileiro, né? Já foi pan-americano, sul-americano, já foi mundial. Hoje ele está competindo na categoria Master, né? E eu queria que ele se apresentasse, falasse rapidamente, né? Meu nome é Mário Perninha, né? E multicampeão de kickbox. Isso. Faço trabalho social de kickbox. E é isso. Isso é legal. Então, a gente vai estar falando aqui um pouquinho, vamos tentar associar aí o esporte, né? A questão da saúde e também a experiência de vida do Mário Perninha, né? Como que ele começa no esporte, né? Ele também é um servo de Deus, é diácono aqui na nossa igreja, junto com a sua esposa, ele faz o trabalho aqui do diaconato, né? Deus abençoe a vida dele. E que ele começasse a contar como que ele vai ser inserido no esporte, né? E como que foi a vida dele até ele chegar aí ao que ele é hoje, né? Sim, Todo sim. esse título que ele tem aí. Sim. Como é que foi o seu início aí na sua vida como desportista, né? Eu comecei com 18 anos, né, no kickbox. E rapidamente eu despontei. Logo o professor percebeu que eu tinha uma excelente como atleta e ele me puxou, né, para estar mais perto dele, né? Eu comecei a lutar algumas competições aqui na Penha mesmo, Certo. né? E aí foi que eu comecei a fazer um trabalho. Depois que eu me graduei, comecei a fazer trabalhos sociais, né? Eu dou aula gratuita há 25 anos, certo, né? Certo. Aí eu comecei a fazer esse trabalho aí, ajudando pessoas, ajudando crianças, adultos e todos. E me tornei campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão pan-americano, campeão do Copa Brasil, várias competições, graças a Deus. Isso. Mário, como é que foi para você, por exemplo, assim, a sua conversão? Você já estava no kickbox? Como é que foi tudo isso, né? Então, eu sou de berço evangélico, né? Eu sou de berço evangélico. E aí, com 15 anos, eu me rebelei, saí da igreja e acabei conhecendo as drogas. Foi uma etapa muito ruim na minha vida, né? Mas graças a Deus, depois dos 38 anos, eu voltei para Cristo, né? Consegui me restabelecer na sociedade. Fiquei 3 anos invicto. Voltei a lutar, né? Fiquei 3 anos invicto sem perder nenhuma luta e voltei a trabalhar, né? Me integrar à sociedade e Deus fez uma transformação na minha vida. Hoje eu sou diácono da igreja, entendeu? E faço um trabalho social. É isso que importa. Isso. Como é que foi para você a sua questão assim, em termos do seu corpo, da sua saúde? Porque o esporte hoje, a gente já sabe que é um fator, né, de proteção, de despertamento, porque como eu falei aqui no bloco anterior com o Jorge, né? O esporte é vida, o esporte é uma forma de você colocar o corpo, não dá para ficar parado, né? E você já está quantos anos? Eu estou com 47. E como é que é quanto tempo você tem aí de esporte, né? Então, desde os 18, não é isso? Desde os 18 anos até agora. Às vezes que eu tive esses problemas com drogas, eu tive que parar, né? Isso. Que eu não conseguia associar você droga ao esporte. Você até contou que teve um tempo que você também ficou um pouco na rua. Como é que foi isso aí? Isso, porque assim, a droga me levou ao extremo, né? Eu era dependente de química ao extremo. Então não era uma pessoa normal. Era o famoso pedinte na rua, todo sujo, vivia pedindo R$1, entendeu? Mas Deus, Deus te pega, ele te amassa. Não a mão de Deus está ali, né? Permite, mas te cobre, te cuida, né? Aí me amassou ao extremo para mim entender o que Deus tinha na minha vida. Isso aí. Entendeu? E aí, nessa, eu consegui dar a volta por cima, fiquei 1 ano internado, né? E depois desse 1 ano, eu voltei para a sociedade, comecei a dar aula, a treinar, né? A participar dos eventos. E a saúde em si tem que ser em tudo, né? Se você não estiver praticando um esporte, fazer uma caminhada, um judô, um jiu-jitsu, um kickbox, um krav maga, um karatê, você tem que estar fazendo alguma atividade, nem que se for uma caminhada, um futebol de domingo, de sábado, você tem que estar fazendo
uma atividade. É muito importante isso. Ficar parado não dá, né? Não tem como. O corpo não foi feito para ficar parado. E Não também tem. o condicionamento físico, né? Hoje Uhum. eu vejo que você está aí. Fala um pouquinho como é que você está no pleno treinamento, né? Para o Uhum. Pan-Americano, você vai E eu vou lutar o viajar. Pan-Americano agora. E como é que é para você, você tá lá envolvido com a aula, né? Inclusive lá no Sócio Ambiental do Orlando Bicalho, nós temos aula lá. Isso, não é isso? segunda, quarta e sexta, Segunda, quarta e de sexta. 8 às 10. Isso. Então, se você quer fazer o kickbox, você pode ir lá, entra lá no Sócio Ambiental ADVEC e você pode escrever, ou então lá no própria sede do Sócio Ambiental, que é na Honório Bicalho 102. Você faz a sua inscrição, diz que quer fazer o kickbox, é de segunda, quarta e sexta, de 8 até as 10 da noite, tá bom? E aí, fala um pouquinho como é que tem sido você. Tá lá o professor que dá aula no projeto, né? E o pai, né? Você tá lá com sua esposa, né? Sua família. Isso, minha esposa que é diácono. Isso. E também se preparando aí para esse campeonato que é muito esforço, né? Muitas horas de treino. Como é que é tudo isso? E servir a Deus também na sua igreja, estando aqui, né? Como você está servindo aí, como diácono. Como é que é tudo isso aí para você? Fala um pouquinho para a gente. É maravilhoso. É bom demais. É bom demais. Isso é muito importante. Porque quando você está fazendo a obra e fazendo o que eu amo, que é o esporte, e unir tudo, fazendo o social, isso não tem preço. Isso aí. Porque as pessoas, elas visam, tudo que elas visam é dinheiro. Eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou ganhar quanto? Quanto que eu vou ganhar? Eu estou ganhando almas para Jesus. É isso aí. Fazendo um trabalho social, trazendo as pessoas para Deus, ganhando almas e fazendo o que eu amo, que é o kickbox. Entendeu? Isso aí. É isso que é o interessante, é o social. Porque eu tive problema com drogas e eu não tinha como trabalhar, treinar. Eu não tinha uma pessoa para me ajudar. Entendeu? Então eu ia para onde? Para o social. Isso. Hoje eu tenho como pagar, mas antes eu não tinha como pagar. Então eu ia para o social, iniciava no social. Então eu vou dar para as pessoas o que eu tive. Entendeu? Essa é a minha grande oportunidade de poder retribuir com as pessoas. E fazer a obra de Deus é maravilhoso. Isso aí. Deus me ajuda muito através. E saúde é tudo. Se você não tiver uma atividade física, você não tem saúde. Entendeu? Aí eu te agradeço muito, você que abriu essa porta para mim, né? Isso aí. A gente está fazendo esse comum acústico. Foi na hora certa, no momento certo. Isso aí. Né? E é maravilhoso, cara. Eu tô assim, maravilhado com tudo que Deus está fazendo na minha vida. Isso. Aí, o que você tem para falar, por exemplo, assim, uma pessoa que está lá paradão, fala, como é que eu vou fazer? Eu já tenho idade, né? O meu esporte para mim. E uma outra coisa que eu até perguntei ao Jorge, né, na questão do jiu-jitsu, eu vou te perguntar também. Como é que você vê? As pessoas olham aquilo ali, a verdade é um paradigma. A pessoa é uma coisa contraditória, antagônica. Sim. Eu sou evangélico, sou servo de Deus, né? E aí, então, a gente vê o evangelho, né, que é uma propagação, falando da paz, e a luta. Como que é isso? Como que você diria para as pessoas que uma coisa, né, você, o atleta, né, que tem o seu condicionamento físico, mas esse esporte é violento. O que você diria para falar para essas pessoas que acham que o esporte é violento, que não dá para conciliar a questão de ser cristão e de fazer um esporte, e mais no teu caso, além de ser professor, competidor também. O que você diria para essas pessoas? Eu vou dizer o seguinte, eu tinha um aluno que iria se suicidar. E eu comecei a dar aula para ele no projeto. E ele não faltava uma aula. E ele conversava comigo no Zap de madrugada. O que aconteceu? O esporte que eu inseri com o trabalho, e eu sendo evangélico, falando de Deus para ele, salvei aquela vida, ele ia se matar. Depois ele não falou nada. Depois de 1 ano, ele se casou, se mudou, ele me ligou, chorando, agradecendo. Uma dessas pessoas, fora as outras que a gente ajuda. Porque não é só o contato. Não é só a luta, a prática, né, do esporte pelo esporte, né? Não. É o que o esporte agrega, né? Questão social, espiritual, né? Biológica, né? É uma integração. Sentimental, é uma as integração pessoas. de um trabalho.
Não é que o cara vai chegar lá e vai dar soco e vai dar chute, não. É todo um trabalho. A Isso. gente ora antes de começar, Sim, a claro. gente ora quando termina. Então o cara vai se aquebrantando ali. De repente um cara é um cara violento que agride a esposa ou tem algum problema psicológico, aí ele vai se tratando ali É. com esporte, entendeu? E ele vai botando aquela raiva para fora, vai melhorando muito a vida da pessoa. O esporte em si. Porque, Não só o kickbox, mas todos os outros esportes também, o porque ele, futebol. ele gera, por exemplo, condicionamento físico, Isso, disciplina, isso. subordinação, né? Você tem Sim, uma hierarquia, sim. você também tem princípios, né, da luta, por exemplo, Uhum, o respeito mútuo. Você pode estar lá sim, como você vai lá para competir, mas tem pessoas lá que têm família, que são pessoas que quando acabar ali a luta é sim, só naquele momento. Acabou ali, todo mundo se sim. respeitando, tem regras, né? Uhum. Tem coisas que você pode fazer que não. Acabou ali, todo mundo se respeita, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, e Isso aí. pronto. Ali é só dentro do tatame, que todo mundo lá fora é Uhum. profissional, porque você é federado, não é isso? Sim, sim, Então sim. você representa a Federação do Brasil, não é Isso, isso? isso. Eu sou da seleção brasileira de Da kickboxing. Seleção Brasileira de Isso Kickbox, aí. né? E sou federado. Então, assim, Federado. eu sou uma arma branca, né? Essa é a grande verdade. Isso. Então, nessa coisa até quando eu dou aula, eu evito passar muito contato físico de trocação. A gente trabalha muito com material, até porque tem pessoas que têm uma idade, elas trabalham, é advogado, é engenheiro, é médico. Então, o cara não quer se lesionar, ele quer fazer atividade. Então, a gente trabalha com aparelhos a É. qual ele pode extravasar, né? Dar o soco, dar o chute dele sem ter um contato com a pessoa. Por isso eu Isso. uso muito os aparelhos para a pessoa extravasar, botar isso para fora, né? E ela fica mais leve e muito mais feliz. Porque tem uma dinâmica, né, do, do, Isso. do- do procedimento. Você tem lá o exercício físico, né, que Uhum. ajuda a questão, o condicionamento Isso. físico, o Isso. condicionamento mental, Sim. porque a luta ela te condiciona, né? Uhum. Você olhar, você visualizar, antecipar Isso. movimentos Uhum. e condicionamento. Porque eu acho que quem faz a luta não sai na rua Não, não, pancada em não, todo mundo, até porque não, isso não. não pode, né? Agora, para quem chega lá, que de repente, o cara tem lá, veio de um lugar, veio de um histórico, ou Sim. que sofreu agressão, ou que praticou agressão, o que você tem Sim. para dizer para essa pessoa? Você, enquanto professor, servo de Deus, que Uhum. já teve lá fora, que sabe como é Sim, que é o sim. negócio, o mundo é cruel. É, O que você diria muito. para essas pessoas, né? É, cara, é perigoso, né? Como é que você faria? Uma pessoa chegar lá, um aluno, você deve ter muitos alunos jovens, né? É Não sei se assim, você tem alguma experiência para contar disso aí, como é que foi? não tenho nenhuma experiência assim. Eu já tive alunos já que me trouxeram problemas, eu trouxe para a igreja, ajudei, e é o Isso, que a gente tem que fazer, né? é, Conversar, conversar com os pais, entendeu? Ir na casa, visitar, falar de Deus para eles, né? Tudo que eu puder fazer, eu tenho que fazer, mas a pessoa tem que querer também, que né? ali também cria uma família. Queira ou não Isso, queira, você isso. tem um convívio, né, É isso aí. que tá acontecendo, Uhum. que aí você acaba, pô, se for o jovem, ele acaba dando indício, né? O Sim, professor, sim, sim, sim. mais do que conhecer o que ele ensina, é ele conhecer a quem ele está sendo ensinado, né? Isso Isso é aí. muito importante, né? Eu tinha um trabalho social na comunidade da Grota, né? E muitas crianças rebeldes, né? Que vinham ali para fazer o treino. E Certo. quando elas iniciavam, gritavam, aquela coisa toda, e eu fui não amaciando, não diretamente sendo muito agressivo com elas nas palavras, mas fazendo o Isso, trabalho devagarzinho. E ali a mãe foi agradecendo que meu filho está diferente, meu filho tá bem, entendeu? isso, Parou com a agressão, parou de gritar com os pais. Então, assim, é o trabalho que nós, os professores de artes marciais, temos que fazer. É o que eu faço, entendeu? Eu tento indicar a mudança e fazendo com que o esporte interagir na vida deles. isso, Aí vem também depois o evangelho, a gente vai falando de Deus devagarzinho, isso. aí vai fazendo um trabalho e tudo vai encaminhando. Algumas almas são salvas, outros Claro. não, né? É. Mas a gente faz a nossa parte. Esse é o trabalho que eu amo fazer, né? O que eu somos um tatame, que também tem um Sim, lado sim. kickbox, ajuda as pessoas a se Uhum. encontrar, Claro, claro. porque é uma forma da pessoa. Porque Uhum. muita gente às vezes vem para pregação, Sim, mas tem outros que acabam simpatizante ou tem sim. interesse, chega lá
com interesse quando vai ver a outra. Quando o cara vê, pô, vem aqui só para lutar, mas eu descobri que, Uhum. na verdade, hoje eu luto para não lutar, né? Uhum. Tá. Então, a gente tem o tempo é curto, esse segundo bloco Uhum. também, a gente Ó, já tá para maravilha. terminar, Uhum. mas eu queria que você dissesse para as pessoas, né, que pensam assim, mas eu já tô com uma idade, né? Sim. Eu acho que isso aí, para mim, não vai me ajudar. O que que você diria para gente que é homem, que tem um dia a dia corrido, que tem muitas coisas para fazer, que tem lá os ofícios de pai, de família, de filhos, né? Nós que somos pastores aqui na igreja, né? Sim. Mas como que você daria um conselho, então, para essas pessoas em termos da saúde, né? Porque a gente precisa se cuidar. Então, corpo em movimento é a capacidade, entendeu, de você até para produzir de anticorpos é maior. Então, o que Sim. você daria um recado para a gente finalizar para as Uhum. pessoas, né, que olham e falam, tá, eu tinha vontade, mas sei lá, eu acho que é muito agressivo, eu acho que eu já tenho idade avançada, ou então eu acho que eu não dou para isso. O que que você falaria para essas pessoas? Eu falo que a atividade física é tudo na vida. Não importa o esporte. Karatê, kickbox, futebol, o que você quiser fazer. Você tem que estar fazendo uma atividade física. Entendeu? 3 vezes na semana, faz uma caminhada, meia horinha de caminhada. Isso, Vai para uma praça, dá uma volta, mexendo no celular mesmo, ou escutando uma música, distraindo a mente. Tem que estar em atividade. Hoje tem várias pessoas que estão tendo um AVC do nada, entendeu? isso. Por Estresse é uma conta das coisas, né? gordura. Isso, Então, olha, eu acho que a pessoa que não estiver fazendo uma atividade, ela tem que tentar fazer. Não adianta ir para o futebol de sábado, isso. esquece isso. Isso não é atividade Porque a física. ociosidade também é a Sim, porta de entrada sim, para as sim, doenças, né? Que às vezes sim, você tem os fatores que são determinantes, que são os não modificáveis, que é a sim, idade, sim, que é a hereditariedade, sim. né? E tem os modificáveis, que é o que Uhum. você come, é os teus hábitos Isso de aí. alimentar, os seus hábitos de Sim, fazer claro. exercício ou de não fazer, O que né? você come diz tudo que você é, É né? isso aí, é isso aí, Então, se você não cuidar da sua saúde, você, infelizmente, vai ter que pagar um preço muito alto. é isso aí. Entendeu? Eu, como atleta, eu não tenho um corpo físico assim de um grande atleta, mas eu tenho meu potencial como Não, porque hoje atleta. também até é legal você falar isso, você hoje concorre numa categoria, né? É, Master, eu, que é tra... uma. eu luto no Master, mas acima de 9,4, então não tenho um peso específico. Eu Isso, posso estar com 120, com 130, que eu luto do mesmo isso, jeito. É que eu gosto de perder peso, mas não consigo porque a idade também não permite, né? isso, Aí eu tenho que fazer uma reeducação alimentar, todo um isso, trabalho para poder lutar. Tô falando de mim, mas isso. como a gente está falando de geral, eu acho que todos tinham que fazer uma É. atividade Você está física. treinando quantas horas por dia, mais ou menos? Assim? Assim, eu treino 2 horas por dia, todo Então, dia. intensificado, né? Por Isso, conta do. treino. E uma Agora, vez, uma vez na semana que eu descanso o queria corpo. que você desse aí para as pessoas o seu Instagram, né? Para as pessoas Meu olharem. Instagram é Mário Perninha, tá? Para quem quiser lá adicionar, vai ver os meus treinos, meus Isso, trabalhos que eu tenho lá no socioambiental, onde que a gente faz a aula isso. de E kickbox. quem sabe, né? De Não, repente, na rua Honório Bicalho, 102. É 102, lá no prédio terceiro atrás, no andar. terceiro andar. Pessoal, se você quer também ver o trabalho que o Mário Perninha faz lá, não só do sócio, mas da sua vida, né, enquanto atleta, né, de Sim, kickboxing, você dá uma olhada lá, quem sabe você pode querer ajudar ele, patrocinar, sim, quem sabe, sim, né? sim, Então, tá aí aberto, a gente já agradece aqui esse privilégio, essa oportunidade de ter o Mário Perninha com a sua esposa, né, um obreiro aqui da Igreja da Assembleia de sim. Deus Vitória em Cristo. Siga a gente lá no Socioambiental ADVEC, Amém. né? Também vai estar lá no YouTube, o nosso canal, que é a ADVEC, né, oficial, e que Deus te abençoe e seja com você sempre, na sua família também, Amém. e que Deus abençoe. Vamos fazer aquele gesto? Oxe, né? Você... Deus abençoe. Amém. Acabou. Paz de Cristo, eu sou o pastor André Mourão, do Sócio Ambiental, aqui da Igreja Sede, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Nós estamos em mais um podcast, né? Dessa vez nós vamos estar falando sobre a saúde do homem. Nós estamos no mês de novembro, o mês de novembro azul. Normalmente a gente fala sobre temas ligados à saúde, né? Nessa campanha de conscientização, que todo ano acontece pelo Ministério da Saúde, ligado ao INCA, né? Que é o Instituto Nacional de Câncer. Hoje o motivo que mais mata pessoas, né? No homem é o câncer de próstata, né?
mas a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão do esporte que ajuda na questão da saúde do homem. Eu estou aqui com o Jorge, que é o nosso professor de jiu-jitsu. Ele é faixa preta 2º grau de jiu-jitsu. Está no nosso projeto aqui já há mais de 6 anos, aqui na ADVEC, no Honório Bicalho. E eu queria que ele se apresentasse aí para você que está vendo o nosso podcast aqui no canal do YouTube da nossa igreja. Boa tarde, eu sou o professor Jorge Luiz, da equipe Supreme, formado pelo Rafael Caldeira, faixa coral, né? E dou aula aqui na Honório Bicalho, número 188, pela igreja, pela ADVEC. E por convite do pastor, eu vim aqui para poder colaborar, tá, pastor? Isso aí. A gente trocou uma ideia e com o podcast troca de ideias. Isso aí, a ideia a gente trocar uma ideia e no que eu puder ajudar, eu tô aqui. A gente sabe que a saúde do homem é um negócio que o homem tem, assim, muita dificuldade, né? Eu trabalho há 20 anos na saúde, eu sei disso. Para que o homem vá à unidade de saúde é muito difícil, mas hoje já se entende que a prevenção é tudo, a prevenção é chegar antes. Então, todo ano, né, como aconteceu, por exemplo, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e agora o Novembro Azul. Sim. Então, a gente entende que a saúde é um negócio que importa muito. Eu acredito que, por exemplo, o esporte é um negócio que ajuda na questão mental, na questão biológica do ser humano, Sim. na questão também de saúde, porque quando você faz esporte, você está tornando o seu corpo, né, útil, né, você está queimando caloria, está influenciando. A gente já sabe que, por exemplo, existem fatores na saúde, chamados fatores que eles são não modificáveis. Então, você tem a questão da idade, que não tem como você aumentar e nem diminuir. A ideia é diminuir, as pessoas queriam estar com uma menor idade para viver mais ainda. Uhum. Outra questão da hereditariedade, que não tem como, né? Que são pressupostos, né? Que são determinantes que podem colaborar em alguns tipos de doença, né? E o outro é a questão, por exemplo, da tua cultura, né? De onde você veio, o que você come. E tem os fatores modificáveis, por exemplo, a alimentação, exercício físico, né? Mentalização das coisas, né? Você trabalhar o teu corpo em função da sua mente, não deixar que a sua mente seja uma mente que fique lá ociosa, sem fazer alguma coisa. E aí que vem a pergunta, Jorge. Eu queria que você falasse primeiro, antes de falar um pouquinho da questão da saúde e o esporte, como que é o projeto do jiu-jitsu lá no Honório Bicalho, né? A gente tem lá ajudado o socioambiental, né? Sim, Hoje sim. faz parte do departamento socioambiental, Sim. mas como começa o projeto de jiu-jitsu no Honório Bicalho ali, onde você tem ali mais 2 professores que estão com você, não é isso? Fala um pouquinho do projeto aí do jiu-jitsu, que somos um no tatame, né? Sim. Somos um porque é o lema da nossa igreja. Né? Claro, graças a Somos um. Deus abençoe Aí aí. a gente só acresceu o tatame. Né? Ele surgiu em 2013, né? Como forma mesmo de agregar. Certo. Agregar as pessoas que estão chegando na igreja. O camarada chega numa igreja igual a nossa, com muita gente. Ele fica meio isolado. Certo. Aí um dos nossos jovens aqui, o Fernando, ele está lá em Natal, agora. Ele foi para lá porque ele é militar, enfim, ele está lá. Ele me convidou para participar desse projeto. A ideia, assim, ele veio com a ideia. Mas certo. Quando você tem a ideia e você não bota em prática, ela é só uma ideia. É verdade. Aí nós colocamos em prática a ideia. Começou bem pequeno, começou com poucos alunos, e hoje a gente abrange uma média de 70 alunos. Você já tinha feito o jiu-jitsu? Já conhecia o jiu-jitsu? Já tinha praticado? Como é que era isso? Eu sim, eu já era faixa marrom. Ah, você já era faixa marrom. Eu era faixa marrom. Aí eu falei com o meu professor, ele autorizou. Não, tudo bem. Né? Tive o aval dele, tem que ter. Na época ele era faixa preta, hoje ele é coral. Aí a gente começou, bem pequeno, né? E hoje em dia a gente abrange, como eu falei, né?
70 pessoas em média, entre crianças, jovens e adultos. Isso. E as aulas lá acontecem segunda, quarta e sexta, né? Kids, 18h30, moças e rapazes, 19h30. E tem a aula da manhã. E eu costumo dizer que o treino da manhã é aquele treino que você começa o dia. Ele começa às 7h30 da manhã, também segunda, quarta e sexta. É aquele treino que você começa o dia. Você, depois do treino da manhã, o dia é diferente. Por quê? A sua cabeça, como eu falei esses dias, de manhã, isso não é da minha cabeça. O senhor que é da área da saúde sabe. Sim. De manhã, a nossa mente está vazia. Então, ela adquire melhor os conhecimentos, as informações, tudo. Por isso que é melhor você fazer as coisas de manhã, né? Estudar é melhor de manhã. Porque você, quando vai estudar à noite, a cabeça já está cheia, já está o dia a dia todo. E o treino da manhã é um treino que a gente faz questão de ter esse treino. Por quê? Porque é um treino que o cara começa o dia. E dali ele vai trabalhar, vai estudar, vai fazer outras coisas, né? Então, lá, os horários são esses que eu falei. E uma outra coisa muito importante, como que é, assim, a questão para a saúde da pessoa? Porque hoje a gente já sabe que o corpo não foi feito para ficar parado. Aliás, com determinado tempo de vida, a ociosidade, né, falta, por exemplo, de exercício, leva a vários tipos de coisas que já que podem ser agravadas. Então, Sim. como você falaria, você que é praticante, né, não sei quantos anos você já pratica, para as pessoas que querem se envolver com esporte, o que é benéfico, o que ajudou você? Você já está com quantos anos, Jorge? 50. 50, então. 5.0. Como é que é isso para você, né, que já está mais de uns 20 anos já Isso. no jiu-jitsu? Como é que é isso para uma pessoa que hoje, por exemplo, ela quer investir na vida dela, está lá no sofá, sentado, parado, olhando para o alto, fala, cara, isso não é para mim, não vou fazer luta. E como é que é isso? Como é que você falaria para a pessoa aí, ajudar a pessoa? Como o senhor falou, né? O corpo, ele não foi feito para ficar parado. Até uma caminhada que você der, o corpo está em movimento. Mas só que o ser humano, não todos, ele quer uma zona de conforto. Certo. Então, se está bem aqui, para que eu vou, né, fazer um esforço? Uma vez um faixa preta nosso, ele tem 70 anos, é o Haroldo. Ele falou uma coisa para mim: Jorge, quando você quer, é só você se esforçar. Então você tem que se movimentar. O teu corpo tem que estar sempre em movimento. Porque eu reclamava que eu não tinha muita pegada. E no jiu-jitsu, no judô, você tem que ter pegada. Isso é tudo, né? Você tem que ter pegada. E eu era muito magro, eu me achava muito fraco, né? Não tecnicamente, fisicamente, eu me achava muito fraco. Porque tecnicamente a gente cresce cada dia. Então, ele foi e falou, é só você se esforçar. E isso é tudo, porque você tem que se movimentar. Para você se esforçar, você tem que se movimentar. Para você, como você tá aqui essa caneca. Para eu beber esse café aqui, eu vou ter que fazer o quê? Fazer isso aqui. Então, eu vou ter que movimentar. Isso. E o ser humano, ele, por si, ele quer uma zona de conforto. Então, ele tem que ter a atitude de começar a atividade física, nem que seja uma caminhada. Aí o senhor me perguntou em que o jiu-jitsu me ajudou. Em tudo. Em muita coisa. É que o tempo aqui é curto, né? A gente, mas cita algumas na coisas correria, aí pra gente aí, até para que as pessoas... Mas me ajudou num momento muito difícil da minha vida, quando eu tive um câncer. Né? Na minha recuperação. Certo. Né? Porque eu tive que fazer a cirurgia para tirar o tumor. E foi um processo e você, longo. Você já era praticante, né, de jiu-jitsu? Já, era né? faixa roxa. Faixa roxa, né? Isso, aí eu fui fazer passei mal, aí parei numa emergência e virou lá que eu tinha um tumor. Era onde você tinha tumor? Ele era atrás do peritônio, aqui atrás. Então, Caramba, num lugar muito difícil. Não sentia de dor? chegar. Não sentia dor, não sentia nada. Sintoma, e ele já estava do tamanho de uma laranja. Caramba! Ele estava com 9 centímetros. E quando ele foi retirado com 10,25 centímetros. Caramba! Então, quer dizer, estava crescendo, eu de vida de atleta, nada sentia, porque não dava sinal, né? Ele foi retirado, aí
passei por tratamento de quimioterapia, só que depois do tratamento de quimioterapia, a minha respiração ela mudou. Eu cansava muito rápido, eu andava cansado, e o jiu-jitsu me ajudou a recuperar. Condicionamento físico, né? E a Capacidade minha de respiração, controlar, né? de tudo. Eu rolava com uma criança de 6 anos, cansava no começo, quando eu voltei, né? Quando eu retornei. E, inclusive, eu sempre, em todo lugar que eu vou, sempre agradeço ao Rafael Caldeira, que não deixou de existir. Independente de religião, de crença, de tudo. Mas é que é meu professor, né? Então, ele me ajudou a não desistir. Ele falou, ele segurou no meu ombro e falou, não para. Por 3 vezes eu tentei desistir. No meu retorno, né? Porque estava Isso. muito difícil, porque a Ah, respiração não sim, é. ajudava. Aí que eu comecei a entender o valor do jiu-jitsu na minha vida. Foi Isso é muito esse. importante. Isso é muito E importante, eu já João. comecei com uma certa idade. O meu filho não. Meu filho é faixa preta. Inclusive é um dos que me ajudam lá. É o Kevin Salles. Ele já competiu competições lá fora, já fora do estado, enfim, CBJJ. Também é um integrante lá da equipe, né? Que dá aula para lá no nosso projeto lá. IBJJF. Enfim, ele diferente, porque ele começou com 4 e eu já comecei com 30. Eu tenho 20 anos de jiu-jitsu. Né? Caramba. 9 anos de faixa preta e 20 anos de jiu-jitsu. Então, aí já pegando o outro que o senhor falou, da idade, né? Eu já comecei com 30. E 30, muita gente já acha que não tem perspectiva de nada. Isso. Eu sempre fui ruim de bola, pastor. Muito ruim. Não é aquele que chutava a ponta do nariz, apontava, não. Nem conseguia chutar. Eu falei, alguma coisa eu tenho que fazer. Tem que fazer alguma coisa. Eu gostava de uma corridinha, sempre gostei de uma atividade física. Que normalmente todo homem acaba fazendo. Desde a época do exército, eu sempre gostei de uma atividade física, de uma corridinha e tal. E eu queria alguma coisa para fazer. Mas já estava casado, o Kevin já era nascido. Falei, poxa, não tem mais nada para mim. Aí, pimba, pintou o jiu-jitsu. Isso aí. Eu já com 30 anos, o Kevin já grandinho, e ele já fazia, ele já com 6 anos já, aí eu entrei. Uma outra coisa que eu queria que você falasse para que a gente tocasse a ideia aí, né, contar um pouquinho, como que é hoje? Porque as pessoas olham assim, poxa, mas a gente é cristão, como é que é? Qual é o contraste, né, o antagonismo, né, vamos dizer, esse paradigma de ser o cristão, né, que serve a Deus, que a Bíblia fala, e a luta, né? Como é que é hoje lá para você, que hoje você é o professor que ensina, como é que é isso, né? Como é que é lidar com isso? Lá o cristão, né? Um diácono que é atuante, que eu sei que você é, né? Sim, sim. E a luta, como é que a gente vê? As pessoas veem isso aí e falam, mas como é que pode? O cara vai lutar, o jiu-jitsu não é um esporte violento, gera às vezes que as pessoas veem isso aí, né? Como é que você falaria para as pessoas aí? Pastor, eu vou além. Isso há 15, 18 anos atrás, acho que há 20 anos atrás, eu acho que era impossível acontecer dentro das igrejas. Hoje muitas igrejas fazem, tem projetos, que eu sei que tem. Mas há 20 anos atrás era muito, muito difícil você implantar um projeto de luta dentro da igreja. De kickboxing, de boxe, de muay thai, seja lá o que for. Pela mentalidade mesmo, pelo legalismo, vamos dizer assim. Certo. E hoje em dia não. Não é que é modinha. É que chegou para ficar. E chegou como uma forma de integração, como uma forma de integrar os jovens, integrar a igreja à comunidade que está em volta. Por quê? A galera lá, que mora em volta ali do Honório Bicalho, eu acho que 40% mora ali perto. Certo, certo. E tem gente que nem passaria na porta de uma igreja e hoje em dia, através do projeto, já desceu no tanque batismal daqui. Isso. Da igreja. É uma forma também de inclusão, né? Uma forma de evangelização. De cidadania, inclusão. uma forma de inclusão. As pessoas veem o esporte como uma forma de disciplina. O que aconteceu? Rompeu barreiras. Isso. E lá vocês oram, eu vejo lá que vocês fazem oração. Isso a gente faz questão. Isso. A gente tem sempre uma caixa de som, alguma coisa que a gente liga num louvor, ou num pregador Lu, ou no DJ Alpiche,
Quando tá rolando o treino, é DJ alpiste direto, é pegador luz, São vamos... músicas que são mais Isso, movimentadas, que são dá estímulo, são mais... motivadoras, né? E também a gente dá uma palavra também. No Isso, final a legal. gente dá uma palavra. Que É. tem diáconos que fazem, tem até pastores que fazem lá também. Que são aqui da nossa igreja, né? Graças a Deus por isso, né? Então é uma quebra de paradigma, na verdade. Isso é verdade. É uma quebra de paradigma. Eu acho, assim, acho não, tenho certeza que é uma quebra de paradigma que agrega. Isso. A gente está agregando. Né? E, então o projeto ele é isso. A gente vai finalizar aqui, a gente vai para um segundo bloco, né? Mas a gente quer finalizar e pedir o Jorge aí, né, representando o nosso projeto Somos um Tatame lá junto ao Socioambiental, que é o Jiu-Jitsu, né, que é essa arte marcial que é conhecida no mundo inteiro, que desse aí um estímulo para as pessoas que acham que a idade pode limitar ele, né? Porque se fazer esporte também é saúde. Dá um recado aí para as pessoas, né? Aquela câmera lá. O que você falaria para as pessoas, né? Na verdade, gente, esporte é vida. É você deixar o seu corpo em movimento, né? Então é isso. É procurar dar uma caminhada, é procurar o corpo estar em movimento, né? E o jiu-jitsu, o kickboxing, procura uma academia, procura alguma coisa para fazer. Aqui na igreja a gente tem outras modalidades além do jiu-jitsu. Enfim, ficar em movimento, cuidar da saúde. E essa questão de idade, eu comecei com 30. Tem gente lá que começou com 50. Tem alunos meus lá, faixa azul. Tem um aluno lá de 55 anos, faixa azul. Tem um faixa branca de 54 anos que vai para a faixa azul. Enfim, então idade não é impedimento. Deus abençoe sua vida. Se você quiser saber mais, entra lá no nosso Instagram, socioambiental, @socioambientaladvec, ou no Facebook, e vai estar lá dizendo os dias, lá os horários para você participar, né? E que Deus te abençoe e que sua palavra aplique na sua vida mais ainda, tá bom? Deus te abençoe.